E a pergunta de hoje é a seguinte: o que é um named tuple? O que é um named tuple? Talvez você que tenha feito um curso aí de Python do início ao fim jamais tenha ouvido falar sobre um named tuple. Talvez você tenha lido um livro de Python que nunca te mostrou o que é um named tuple. Só que um named tuple são estruturas extremamente úteis e são uma das mais utilizadas por quem realmente escreve código que é Pythonístico mesmo, sabe? Um código bem idiomático do Python, porque isso aqui é uma das estruturas que só existe no Python. E o que elas são? Vamos lá. Elas são estruturas que quando você as utiliza corretamente, elas melhoram demais a facilidade de leitura do seu código, de entendimento do seu código e, consequentemente, a qualidade dele vai ficar muito melhor e a facilidade de você conseguir manter o seu código e melhorar ele no longo prazo também fica muito melhor. E pouca gente, como eu falei, conhece essa ferramenta, pouca gente conhece essa estrutura de dados aqui. Então, quando você sabe utilizá-la corretamente, isso coloca você à frente de muitos outros programadores Python. Porque hoje é assim, você vai numa árvore e balança a árvore, vai cair 25 pessoas que falam que programam em Python. Então, você precisa de formas de se destacar diante dessa multidão. Bom, para você conseguir entender direito o que é um named tuple, você precisa ter uma noção de Python. Então você vai precisar saber o que são tuples, o que são classes, o que são objetos. E é claro que eu vou tentar responder essa pergunta aqui de uma forma que fique claro tanto para quem é iniciante quanto para quem já está num nível um pouco mais avançado. Mas caso você sinta alguma dificuldade em entender, em compreender algum dos passos que eu vou mostrar aqui nessa resposta, talvez o problema seja que você não possua uma base, que você não possua fundamentos tão bem estabelecidos. E para resolver esse problema, eu te aconselho a assistir a nossa playlist do nosso curso completo de Python. A gente fez um curso completo de Python que pega todos os fundamentos do Python. Ele é de graça, tem a playlist completa aqui no YouTube. E justamente para você garantir que os seus fundamentos estão de acordo para você aprender esses conceitos mais avançados, se caso você sinta dificuldade de entender algum passo, eu aconselho você a conferir essa playlist. Então vamos lá. O que é um named tuple? Eu acho que para a gente entender um named tuple, ajuda a gente a pensar na tradução. Se a gente for traduzir named tuple, seria algo mais ou menos como um tuple que foi nomeado, um tuple que tem um nome. Tá, então um named tuple é um tuple que recebeu um nome. Mas o que são tuples? Tuples são coleções de dados ordenadas e imutáveis. Eu vou falar de uma maneira bem simples, tá? Tuple é uma estrutura de dados que existe no Python e ela é utilizada para armazenar coleções de dados. A gente já falou muito sobre tuples aqui no nosso canal. E esse tipo de coleção tem duas características que tornam ela muito importante. Elas são ordenadas, ou seja, os elementos que nós armazenamos nessa coleção de dados têm uma ordem específica. E tuples são imutáveis. Uma vez que você cria um tuple, ela não pode mais ser alterada. Então aqui está um exemplo de um tuple. Eu tenho aqui um tuple formado por algumas strings, que são nomes de pessoas, e a gente não consegue alterar a ordem desses elementos aqui. Agora, como manipular um tuple, exemplos de aplicações de tuple, eu aconselho você a ver outros vídeos desse canal, inclusive nosso curso completo de Python. Tá? Isso aqui é só um exemplo de como que um tuple é criado, e é assim que ele é representado. Para você entender named tuples, você tem que guardar que esses objetos aqui têm uma ordem específica, começa no 0, tá? Então, João ocupa a posição 0, Mário 1, Marta 2 e Carolina 3. A gente pode pensar na ordem reversa também, sendo que Carolina é -1, Marta é -2 e assim por diante. E eles são imutáveis. A gente não pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Pessoas 0... Eu não quero mais que a posição 1 seja João. Eu quero, por exemplo, que a posição 1 seja Márcio. Eu não posso fazer isso. Olha o que acontece quando eu tento fazer isso. Ele gera um erro e me fala exatamente que o objeto tuple não suporta atribuição de item. A gente não pode fazer uma atribuição para algum objeto de um tuple. Tá? Guarda essas informações. Existem diversas aplicações práticas para esse tipo de estrutura aqui. Uma bem comum, uma aplicação prática muito comum para os tuples é a gente utilizá-los para armazenar registros de bancos de dados.
Registros nada mais são do que as linhas que compõem as tabelas do banco de dados. Então imagina lá que você tem uma tabela, sei lá, de clientes. Aí essa tabela tem os campos nome, e-mail. Aí um registro poderia ser, por exemplo, Márcio, e o e-mail marcio@hotmail.com. Poderia ter Luiza_Souza@gmail.com. Enfim, registros de dados são muito comuns nós utilizarmos os tuples para armazenar eles. Justamente por esse motivo, eu criei um arquivo CSV. Então eu vou mostrar esse arquivo aqui para vocês. CSV é um tipo de arquivo que ele não foi feito para seres humanos lerem, tá? Ele é feito para computadores lerem, porque computadores processam esse tipo de dados, esse tipo de arquivo aqui muito rapidamente. E eles são um formato de arquivo muito comum para a gente armazenar justamente bancos de dados. E esse arquivo aqui tem alguns registros. Veja, cada linha dessa aqui é um registro. A primeira é uma coluna, nome, idade, time, jogos e gols. E cada linha dessa aqui é um registro que corresponde ao desempenho de alguns jogadores do Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu peguei esses dados aqui de um site que eu acho que chama Foot Analytics, se eu não me engano. Peguei esses dados de lá e montei esse arquivo CSV aqui para mostrar um exemplo que nós vamos criar agora. Então veja bem, o nosso objetivo, primeiro, a gente vai entender a necessidade dos tuples, consequentemente a necessidade dos named tuples, e ao mesmo tempo você vai aprender a definição de um named tuple, como que se cria um named tuple, como que se manipula um named tuple. Só que eu preferi fazer isso através de um exemplo, que eu acho que fica muito mais fácil quando você enxerga onde que você aplica o conhecimento que você está adquirindo, tá? E esse aqui é o conhecimento que você vai adquirir hoje. Qual que é o nosso objetivo? A gente tem que extrair os dados desse arquivo aqui e depois mostrar uma média, a média de gols de cada um desses jogadores aqui, ou seja, a gente vai ter que escrever um código Python. Primeiro, para ler esse arquivo CSV, se chama p2 jogadores.csv, e aí a gente vai ter que calcular a média de gols de cada jogador de acordo com esses dados que nós temos aqui, tá? Esse é o nosso objetivo principal. Então vamos escrever o código para isso exatamente agora. Opa, eu apaguei aqui o que não era para mim apagar. Agora sim. Eita, calma aí. Tá, então vamos lá. Leituras de dados de p2 jogadores.csv. Então, primeiramente, eu coloquei esse comentário aqui para que eu me lembrasse de que o primeiro passo que nós vamos fazer para resolver esse problema é justamente ler os dados lá do arquivo CSV que a gente tem. E uma forma muito comum da gente ler arquivos em Python é utilizar o comando with, e aí a gente fala assim, with open. Aqui dentro da função open, a gente passa o nome do arquivo, eu vou passar também onde que ele está. Então, ele está numa pasta chamada dados e o arquivo se chama p2, sublinhado, jogadores.csv, que é a extensão do arquivo. Aí a gente faz assim, sf. A função open vai retornar um objeto Python que representa esse arquivo aqui com a sua coluna, com os seus registros. E vai armazenar esse objeto na variável f. E o legal desse método da gente abrir arquivos com with open é que depois do bloco with, a gente não precisa mais fechar esse arquivo. Ele é fechado automaticamente para nós. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro desse comando with é criar um objeto reader. Ele vai ser responsável por ler esse arquivo. Então vamos lá. Eu vou armazenar esse objeto na variável que eu vou chamar de reader. A forma que eu estou fazendo para ler o arquivo não é o foco principal dessa pergunta não, tá? Lembra? O objetivo primário. A gente está fazendo tudo isso aqui primeiro, para a gente entender as necessidades dos named tuples, para você não só aprender como que se cria um named tuple, mas também uma aplicação prática de como que essa estrutura é usada. Então, se você não entender alguma parte disso aqui, não tem problema. Depois você pode pesquisar mais, mas foca no porquê que a gente precisa de um named tuple, que eu acho que a resposta para essa pergunta vai ficar clara quando a gente chegar no final dessa solução aqui. Então vamos lá. Então a gente vai utilizar um pacote chamado CSV. Então eu vou lá para cima no nosso arquivo e vou importar ele. Import CSV. Porque dentro desse pacote existe uma função chamada reader que a gente vai utilizar para criar um reader do nosso arquivo, que está armazenado na variável f aqui. O objeto que representa esse arquivo aqui está na variável f, então a gente passa a variável f como argumento para a função reader que está dentro desse pacote CSV aqui do Python. Tá,
Então agora eu vou criar uma variável para a gente armazenar as colunas do arquivo CSV, porque eu quero armazenar aqui nome, idade, time, jogos, gols. Por quê? Porque isso aqui não é um registro, isso são as colunas, tá? Então eu vou criar uma variável chamada colunas, que vai ser igual a next reader. Quando nós lemos um arquivo, dessa forma aqui que eu estou fazendo, ele é lido linha a linha. Então, o nosso reader, que nós criamos aqui, ó, reader, ele começa aqui, ó, na primeira linha, tá? Quando nós apertamos next, ele vai ler isso aqui. Então, ele vai ler nome, idade, times, jogos, gols, vai armazenar em colunas e ele vai para o next, ou seja, ele vai para a próxima linha. Então, ele vai ler esse registro e vai vir para cá, ó, tá bom? Então, a nossa leitura vai começar aqui no Claudinho, porque a coluna já foi lida. Tá? Então, a gente leu as colunas e armazenamos uma variável chamada colunas. Aí eu vou criar uma lista jogadores que vai começar vazia. Por quê? Porque aqui dentro eu quero armazenar os registros de fato. Agora, como que nós fazemos para ler linha a linha do nosso arquivo CSV? A gente pode utilizar um loop. Então, for linha in reader. Então, a gente vai fazer um loop com esse reader que nós criamos aqui em cima. Para cada linha em reader, a gente vai fazer jogadores.append linha. Veja só, jogadores é essa lista que começou vazia que nós criamos aqui em cima. Ou seja, para cada linha desse reader, lembrando que o reader está aqui, ó, está aqui no Claudinho. Ele pula essa primeira linha, na verdade não pula, ele já leu essa primeira linha aqui na função next. E ele começa aqui no Claudinho, então para cada linha, pega essa linha e armazena e coloca na lista jogadores. Tá? É isso que eu estou fazendo nesse código aqui. Então primeiro ele vai armazenar tudo isso aqui, depois tudo isso aqui, depois tudo isso aqui e assim por diante. Tá? Bom, só para a gente ver se funcionou, depois do bloco with, a gente vai imprimir todos os jogadores. Então eu vou fazer assim, ó, for jogador in jogadores, print jogador. Vou salvar o meu arquivo, dar um F5. E aqui está. Ó. Veja que funcionou. Isso aqui Tá, ficou assim por causa do tio. Mas enfim. Nós criamos uma lista jogadores e cada objeto da minha lista jogadores é também uma lista. Então veja que... Bom, primeiro, dê uma boa olhada nisso aqui, pausa o vídeo se você quiser. Se você estiver vendo ao vivo, você não vai poder pausar, obviamente, mas pausa o vídeo para você ter uma ideia disso aqui. E agora, voltando aqui para o código, vamos entender o seguinte. Ó. Cada lista daquela lá é essa linha aqui. Ou seja, para cada linha, armazenar em jogadores. Então, a gente cria uma lista jogadores, onde cada objeto dessa lista é também uma lista, com o registro dessa linha. Então, vai ter uma lista, Claudinho, 24, RB Bragantino, 35, 18, Luciano, 27, São Paulo, 32, 18, e assim por diante. Uma lista para cada um desses registros aqui. Bom, qual é a primeira coisa que a gente pode falar? Cada linha dessa aqui é lido pelo Python como uma lista. Só que isto normalmente não é o que nós queremos, não é uma boa ideia, porque listas são mutáveis. Ou seja, algum programador desatento, algum programador que não saiba muito bem o que está acontecendo e que vai trabalhar com o seu código, e esse programador pode ser você, voltando num código que você escreveu há algum tempo atrás, pode escrever alguma coisa que altere algum desses registros. Ou seja, a gente pode alterar essas listas que estão armazenadas na lista jogadores, o que não é o que a gente quer, porque se nós lemos os dados de um arquivo, como nesse caso aqui, a gente quer que esses dados mantenham-se intactos dos nossos programas. Então a gente vai fazer uma pequena mudança que é transformar esta lista aqui, lembra que isso aqui é lido como uma lista, em um tuple. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode utilizar a função tuple. Então, tuple. E aí a gente passa como argumento para a função tuple, linha, que é uma variável que faz referência aos objetos dessa sequência aqui, dessa coleção, e cada objeto dessa coleção é uma lista. E cada lista corresponde a cada um dos registros que nós temos aqui no nosso arquivo CSV. Eu espero que isso tenha ficado bem claro.
Bom, vou salvar e vou executar novamente. E veja a diferença. Agora, ó, nós imprimimos cada um dos objetos que faziam parte da lista jogadores e agora não são mais listas, mas sim tuples. Tá vendo? Os parênteses no final e no início de cada um desses registros aqui mostram que isso aqui são tuples. Bom, agora vamos lembrar do nosso desafio, do nosso objetivo primário, que era mostrar a média de jogadores de cada um dos jogadores que nós temos aqui no nosso registro. A gente quer mostrar a média de gols de cada um desses jogadores. Então, em vez de a gente simplesmente imprimir o nome do jogador, vamos fazer uma mudança aqui. A gente pode, por exemplo, para cada jogador, a gente pode fazer assim, ó. Eu vou imprimir uma f-string. Uma f-string permite a gente inserir variáveis aqui dentro dessa string. Então, a gente vai fazer assim, ó. Primeiro, a gente vai falar o nome do jogador. Onde que está o nome do jogador? Deixa eu imprimir aqui o jogador de novo, só para vocês verem, tá? Então, lembra, ó, isso aqui são tuples. O primeiro valor do tuple é o nome, depois, se não me engano, é a idade, depois é o time, depois é a quantidade de gols e depois a quantidade de jogos. Eu acho que eu errei feio aqui, né? Não sei. É mais fácil ver aqui pelo CSV. Tá. Nome, idade, time, jogos e gols. Nome, idade, time, jogos e gols. Então tá. Então, vamos voltar aqui. Eu vou imprimir uma f-string. Então, em primeiro lugar, nós vamos imprimir jogador 0. 0 é o nome dele. Então, fulano terminou o campeonato com a média de... aí a gente pode... Vou dar um contrabarra aqui para a gente continuar a string ali embaixo. E aqui também vai ser uma f-string. Então, fulano terminou o campeonato com a média de... Aqui a gente vai ter que calcular a média de gols desse jogador. Então, eu vou colocar aqui, abrir e fechar chaves, porque nós vamos querer inserir um valor aqui nessa posição. Como que a gente vai calcular a média dele? A gente tem que dividir a quantidade de jogos pela quantidade de gols. Ou seja, é a coluna 0, 1, 2, 3 pela coluna 4. Então, a gente vai fazer assim, ó. Jogador 3. É isso, né? Não, na verdade é a 4 pela 3, porque é gols por jogos, né? Não jogos por gols. Isso nem existe. É gols por jogos, então é a 4 pela 3. Jogador 4 por jogador 3. Só que isso aqui não vai funcionar. Por quê? Porque o nosso tuple é formado apenas por strings. O Python vai ler cada um desses valores aqui e ele não está nem aí se é um número, se para nós é um número, mas ele lê tudo como caracteres. Tá? Então a gente tem que transformar isso aqui em números. A gente pode, para isso, facilmente utilizar a função int. Então, int, aí a gente fala int, jogador 4, isso aqui vai retornar para a gente um número inteiro representando a quantidade de jogos que esse jogador jogou. E a mesma coisa a gente faz aqui para o jogador 3, que vai representar a quantidade de gols que esse jogador fez. Bom, aí eu vou fazer uma outra coisa que é a seguinte, ó. Eu vou colocar, deixa eu dar um monte de espaço aqui, só para vocês verem o que eu estou fazendo melhor. Eu acho que assim fica mais fácil de enxergar. Eu vou colocar parênteses aqui no começo e aqui no final. Por quê? Porque, por padrão, o Python mostra para a gente o resultado de uma conta desse tipo aqui. Lembrando que quando a gente divide um inteiro por um inteiro com esse operador aqui, retorna para a gente um float. É um número com ponto flutuante, ou seja, um número que tem parte decimal. Quando a gente faz uma operação desse tipo e imprime com a função print, ele imprime a variável do tipo float com 6 números decimais. Mas nesse caso eu não quero isso, então eu vou mudar aqui fazendo assim, ó. O resultado, que já vai ser a média, 2.2f. O que eu estou falando? Eu estou especificando uma formatação e eu quero que tenha 2 casas decimais. Tá? Agora eu vou remover esse monte de espaço aqui que eu coloquei, porque foi mais para vocês verem o que eu estava fazendo. Então, isso aqui vai mostrar para a gente a média desse jogador com a quantidade de casas decimais especificada por nós. Aí a gente termina de falar assim, ó, gols por jogo. Então, a string completa fica: fulano terminou o campeonato com a média de X gols por jogo. Vamos ver se está funcionando. Deixa eu salvar o meu código e executá-lo. E vamos ver.
Aí está, ó. Faltou só um espaço aqui, né? Então, deixa eu dar um espaço aqui no início, para ficar mais bonitinho. E aqui está, ó. Claudinho terminou o campeonato com a média de 0,51 gols por jogo, Luciano 0,56, Marinho 0,63, Thiago Galhardo 0,59. Inclusive tá aí uma curiosidade, ó. O jogador do Campeonato Brasileiro passado que teve a maior média de gols foi o Marinho, com 0,63 gols por jogo. Tá. O código funcionou, o desafio foi resolvido, você já viu, já relembrou o que é um tuple, você já viu como que um tuple é utilizado na prática para, por exemplo, como nesse caso aqui, armazenar registros de bancos de dados para evitar que alguém modifique algum registro, mas tem um problema. O código que nós criamos é extremamente difícil de ler. Quem é que sabe o que é jogador 0? Quem é que sabe o que é jogador 4? O que é jogador 3? Além de ficar feio de ver, fica muito feio, porque não dá pra gente... Fica muito difícil de entender. E um código bem estruturado é assim, você olhando para ele, você já tem que saber qual que é a saída esperada dele. E dessa forma aqui, o jogador 0, jogador 4, jogador 3, a gente não tem a menor ideia do que é que está acontecendo. É claro que a gente consegue imaginar por conta do texto, né? Se a gente ler o texto, a gente consegue imaginar que aqui provavelmente é o nome do jogador e aqui provavelmente, já que a gente fala média D, a gente está calculando algum tipo de média. Mas eu quero que fique claro para você a necessidade e a utilidade daquilo que nós estamos falando desde o início dessa pergunta, que é o que é um named tuple. Então agora fica claro a necessidade de um named tuple. Aqui nós temos tuples, tá? Cada jogador nessa lista de jogadores é um tuple. Mas um tuple, por padrão, a gente só consegue acessar os objetos dele dessa forma aqui, ó, pela posição que esses objetos ocupam no tuple. E através dos named tuples, a gente vai fazer de forma diferente. Por quê? Porque named tuples são estruturas de dados muito parecidas com os tuples, ou seja, elas também são ordenadas, elas também são imutáveis, mas ela tem algumas coisas a mais. E a principal diferença dos named tuples e dos tuples é que nós podemos dar nomes aos valores dos tuples. E quando a gente tem um nome para ver, em vez de um índice, em vez de uma posição, o código fica muito mais fácil de ler, fica muito mais fácil de entender e fica muito mais fácil da gente manter o código ao longo prazo. Então, peraí, não feche o vídeo ainda que eu tenho 3 recados muito importantes para passar para você. O primeiro é o seguinte, esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de uma live que acontece toda segunda-feira aqui no canal, onde nós tiramos dúvidas sobre Python e sobre conceitos de programação em geral. Para você mandar a sua dúvida, acesse a nossa comunidade no Discord, o link é o primeiro aqui na descrição. Segundo recado, se você é iniciante em Python, em programação, nós temos uma playlist com o curso completo dos fundamentos de Python. Esse curso vai dar para você a base necessária para você prosseguir na sua carreira como um programador. E o último recado, terceiro, é que se você quer levar o seu conhecimento de Python para o próximo nível, assista aos nossos vídeos criando projetos com Python e suas diversas bibliotecas. Quase toda quinta-feira a gente faz lives aqui no canal desenvolvendo esses projetos. A gente já criou uma agenda de contatos, a gente já criou um gerenciador de tarefas com Python e Django e todos os projetos ficaram muito legais. Para você conferir, veja a playlist que também está aqui na descrição e veja as nossas lives todas as quintas-feiras. Valeu e até o próximo vídeo.